Bom dia, queridos, amados, poderosos em Deus, estudantes da Palavra de Deus, buscadores de Deus em espírito e em verdade. Hoje vamos para a aula, terceira parte da teologia, estudo de Deus que estamos fazendo. Momento das teologias, as teorias erradas sobre Deus. Deus, a Bíblia ensina que Ele é o Criador, onipotente, onisciente, onipresente, justo, santo, amoroso, verdadeiro. Todas as coisas se resumem no natureza divina. Ele é transcendente, significa que ele está acima e ele é distinto e separado da sua criação, mas ao mesmo tempo ele é imanente, que significa que ele reside e ele está envolvido com sua criação, ou toda a criação e toda criatura estão na presença dele. Ele é um Deus pessoal que busca a comunhão. O Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em Crônicas diz: Deus busca um homem para se mostrar forte na vida desse homem. Então Deus é um Deus à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele busca comunhão com o seu povo, mas ele castiga a rebelião absoluta com a morte eterna, né? Ele vai julgar o mundo. Ele recompensa a fé e a obediência. Ele nos dá a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, pela graça, por meio da fé, que é um dom que Ele distribui. Ele é o Supremo, Ele é o Eterno, mas Ele também é o Pai Celestial. Ele criou esse universo que não é infinito, mas é incomensurável, o tamanho que a gente não consegue medir, mas ao mesmo tempo Ele alimenta os pardais, Ele veste os lírios do campo, Ele conta os cabelos da nossa cabeça, né? Ele é capaz de ouvir o choro mais leve dos seus queridos. Ele fez as galáxias com a palavra do seu poder, mas ao mesmo tempo ele se rebaixou e se humilhou, e ele nasceu e foi colocado como um bebezinho numa manjedoura. Nós trememos diante da sua glória tremenda. Diz que ele cavalgou sobre o vento e a escuridão estava debaixo dos seus pés. No Sinai, o monte tremeu de tal modo que Moisés diz: estou trêmulo e assustado. Mas ao mesmo tempo nós buscamos socorro, refúgio à sombra das suas asas, como aquele versículo que eu tenho citado esses dias: esconde-nos à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Ele habita no terceiro céu, não é? Paulo diz: nós não entendemos a dimensão desse céu, mas ele não está distante de nós, ele é o nosso Deus, né? E existem vários pontos de vista que são sustentados por aqueles que ignoram a doutrina das Escrituras sobre Deus. Por favor, fale baixo. Dei um break aqui para fechar a porta do meu estúdio. A primeira grande teoria
errônea a respeito de Deus é o ateísmo, né? O ateu, nós vamos falar muito breve, mas tem tanta coisa a falar sobre ateísmo. Ele nega a existência de qualquer divindade. Quero lembrar para vocês que o maior estado ateísta é o comunista, é o comunismo, né? Esse ismo que entrou na Terra pelas ideias de Marx, Engels, e assolou e tem assolado a nossa terra, matando e perseguindo os cristãos de modo terrível. Existem dois tipos de ateus. O ateu filosófico, que é aquele que nega a existência de Deus, e o ateu prático, que é aquele que vive como se Deus não existisse. Eu penso que o ateu prático é o mais comum, né? Filosófico, ele se envolve em ideias e filosofias, né? E ele se emaranha, né? Se mistura com essas ideias filosóficas. Mas o ateu prático vive como se Deus não existisse, né? Ele até pode dizer, vai com Deus, o Deus te ajude, mas ele é uma palavra, Deus pode ser um palavrão na boca de muitos, ou pode ser uma mera expressão, não é? Mas o Salmo 50, olha aqui, vamos ver que o Salmo 50, Deus responde para o homem. Ele fala assim: mas o ímpio, diz Deus, versículo 16, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na sua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor, esse me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então, a resposta de Deus ao ímpio, aquele que vive como se Deus não existisse, né? O ateu prático. A segunda falsa doutrina é o agnosticismo. A gnose é conhecimento. O agnóstico, né, é aquele que nega a existência de Deus. Ele nega a possibilidade do conhecimento de Deus, nega que você possa conhecer a Deus, né? Quando Paulo chega em Atenas, ele vê várias imagens e altares, vários deuses de pedra, especialmente. Ele acha um altar que não tem uma imagem, apenas um altar. E no altar está escrito agnostotel, que significa ao Deus desconhecido. E Paulo chega e diz para eles que esse Deus desconhecido é que ele os vinha anunciar aos atenienses, aos gregos, o centro da filosofia do mundo na época. É interessante a história desse altar do agnostotel. Ele é bem explicado, a história é contada
no livrinho do Don Richardson, chama-se O Fator Melquisedeque. Eu vou fazer um breve resumo da história como eu me lembro. Houve em Atenas, segundo essa história, ou é história, não é comprovada, houve em Atenas, muitos séculos antes de Cristo, uma praga, assim tipo, né, um corona. Essa praga começou a matar muita gente naquela cidade. E eles não achavam solução, e eles faziam sacrifício aos deuses, etc., mas não havia resposta, e a praga estava destruindo tudo, muita gente morrendo. Então eles lembraram de um sábio de Creta, que chamava Epimênides, e chamaram Epimênides para dar um parecer sobre isso. E o Epimênides chegou e disse: olha, essa praga, por trás dessa praga, pode ter um Deus operando. E eu aconselho o seguinte: esse Deus, ele pode estar irado com vocês, atenienses, e enviou essa praga, mas ao mesmo tempo eu penso que esse Deus pode ser misericordioso o suficiente para afastar essa praga, se nós fizermos sacrifício a ele. Então eu vou propor o seguinte: vamos construir alguns altares ao longo dessa colina, lá, não sei, lá em Atenas, e vamos prender um rebanho de ovelhas. Não era... Bom, vamos primeiro eles prenderam um rebanho de ovelhas durante a noite e não deixaram alimentar as ovelhas. E ovelha é um bicho faminto. E aí eles ficaram lá presos um bom tempo, as ovelhas, e na manhã seguinte nós vamos soltar as ovelhas aqui neste pasto. Se alguma ovelha, em vez de pastar, se deitar, então nós vamos crer que essa praga foi enviada por esse Deus e nós vamos sacrificar essa ovelha, e onde ela deitar nós vamos construir um altar, admitir a nossa ignorância a respeito desse Deus e vamos escrever nesse altar Agnosto Tel. E assim eles soltaram o rebanho de ovelhas. E várias ovelhas, o rebanho estava faminto, a maioria foi pastar, mas várias se deitaram. Então, eles construíram naquele lugar onde a ovelha deitou um altar, Agnosto Tel, e sacrificaram a ovelha em cada altar, e a praga cessou. Então, essa história do Epimênides em Atenas. O agnosticismo, ele é muito popular hoje em dia, né? Ele é quase como que um refúgio para os que dizem que são intelectuais, né? Que não desejam tomar uma posição de fé e nem desejam examinar as escrituras, ou examinar para ver se as coisas são assim. A Bíblia fala... Eu penso que muito perto do agnosticismo tem um orgulho tremendo, porque a Bíblia diz que o orgulhoso, ele não examina, né? Depois você pesquisa onde está esse versículo, é tarefa de casa para vocês. O terceira, vamos dizer, corrente ou doutrina é o materialismo. O materialista, ele nega a existência do espírito ou de seres espirituais. Para ele não existe vida após morte, não existe céu, inferno. Eles vão dizer, o inferno é aqui mesmo na terra. Para ele essas coisas são apenas estados de prazer ou de sofrimento, ou de sucesso ou de fracasso. Para o materialista, não exige nenhum juízo superior, né? E o pecado é apenas uma imperfeição.
nós estamos sendo aperfeiçoados. O que importa é a matéria, o que importa é possuir, o que importa são as coisas. Né? O materialismo ele é agarrado às coisas e é o que ele tem. Né? A outra corrente é o panteísmo. O panteísmo é uma religião, uma corrente do hinduísmo. O panteísta acha que Deus é simplesmente a natureza, ou a soma total das coisas do universo. Para o panteísta, Deus está em todo lugar, em tudo. Tudo, quer dizer, pan é tudo, theos é Deus. Então, pantheos, panteísta, Deus está em tudo. E o maior objetivo do panteísta é o nirvana, alcançar esse céu, esse estado de sem desejo, sem paixão, sem alma. Então, provavelmente, eles vão se dedicar a esse tipo de meditação transcendental, esse tipo de zen, eles vão ser zen. Outra corrente, outra ismo comum é o politeísmo, que não está tão comum hoje, né? Essa palavra vem de poli, que é muito, e theos, Deus, ou crença em muitos deuses. Não, na época de Israel, os cananitas, os cananeus, eles eram politeístas e eles frequentemente iam corromper a adoração de Israel. Elias luta contra os sacerdotes de Baal, Aserá, e tinha vários deuses, Aserá, Astarote, a Bíblia cita vários deles, Camus, Então, cada povo tinha lá seus deuses. E esse politeísmo, ele é fortemente combatido pelos profetas na palavra de Deus. Isaías 44 tem um exemplo dessa batalha. Vamos ver Isaías 44. O profeta Isaías fala sobre os artífices de imagem, os construtores de imagem de escultura, diz são vaidades. Ele diz quem forma um Deus, uma imagem que não presta para nada, e ele diz que o ferreiro forma um Deus com metal, o carpinteiro forma um Deus de madeira, etc. E esse mesmo madeira que serve para esquentar, para cozer o pão, com essa mesma madeira ele faz um Deus e ajoelha diante desse Deus. Hoje faz de gesso, de vários materiais, essa idolatria de vários deuses, E aí ele diz que o homem que cai nesse tipo de idolatria é uma loucura, porque ele se ajoelha e diz, tu és o meu Deus. Não, eles não caem em si, não têm conhecimento nem entendimento para dizer eu queimei metade no fogo e com a outra metade eu vou me ajoelhar diante daquilo que saiu de uma árvore. Então o coração dele está apacentado de cinza, o coração dele está enganado e o desviou de maneira que não pode livrar sua alma nem dizer, porventura não há uma mentira na minha mão direita. Então, o politeísta, ele em geral é idólatra. Próxima teísmo, ou próximo corrente é o deísmo. O deísta é aquele que crê num Deus que é transcendente, mas ele está ausente. Ele fez o universo e deixou que a criação fosse governada pelas suas leis naturais. Então o deísta ele vai negar a natureza pecaminosa do homem, então ele vai negar a necessidade de um redentor. O deísmo rejeita os milagres
e rejeita a inspiração divina das Escrituras, ainda que muitos rejeitem a inspiração divina das Escrituras, o deísta não são muitos hoje em dia, né? O sétima corrente é o dualismo. O dualismo é a existência, eles creem na existência de dois reinos opostos, yin e yang. Você já viu aquela figura de um ciclo que tem um preto, um branco, né? Você já viu? Por aí. É o símbolo do dualismo. Um do espírito, um lado é o espírito, outro é a matéria, são contrários, né? O governo do mundo por dois deuses, um da maldade, das trevas, e outro da bondade, da luz. Esse tipo de corrente veio principalmente através de Zoroastro, que era um filósofo persa, que defendeu a ideia de dois deuses, né, em luta, e no qual nenhum deles triunfa no final. A Bíblia ensina sobre o bem e o mal, mas o Deus e o reino vão triunfar sobre o mal, Satanás. E Satanás é apenas um ser criado. Ele até não se rivaliza, ainda que ele quis colocar o trono dele acima de Deus. É impossível. Então, não existe. Satanás não é o oposto de Deus. Satanás é uma criatura para fazer algumas coisas com o homem na terra. Ele precisa da permissão de Deus. E muitas vezes Deus também pode usá-lo para revelar a sua ira, como aconteceu quando Davi quis contar ao povo, né? A ira de Deus se levantou, num texto fala, e no outro diz que foi Satanás. Então, o dualista, ele ensina que toda aflição, calamidade, adversidade, pobreza e perturbação são enviados pelo Deus do mal, né? Que seria Satanás. E, num certo sentido, esse dualismo, ele afeta um pouco muitas correntes da própria igreja, né? Quando vê coisas ruins acontecendo, diz que é Satanás, né? Repreende Satanás. E muitas vezes não é Satanás, muitas vezes é Deus. Como eu preguei essa semana, né? Deus enviou a fome nos dias de José, lá no Egito. José disse para o faraó, foi Deus que enviou. Deus destruiu o mundo com o dilúvio, não foi Satanás. Deus matou os primogênitos no Egito, ainda que ele tenha liberado anjos portadores de males, ou seja, demônios, foi Deus que fez. Porque quando os juízos de Deus reinam, o povo do mundo aprende justiça. Então, num certo sentido, podemos dizer que o corona foi enviado por Deus para que o homem se volte para ele, para que haja arrependimento, né? E quebrantamento e transformação de vida. Então, irmãos, fiquem firmes, né? Procure entender a natureza divina e não distorça quem Deus é. Cuidado com falas arrogantes a respeito de Deus, falas arrogantes a respeito do propósito de Deus. Não, isso Deus vai curar. Tem pessoas que Deus cura,
Tem pessoas que Deus não cura. Jesus falou isso, que nos dias de Elias, nenhum leproso, nos dias de Eliseu, nenhum leproso foi curado, a não ser Naamã, o Sírio. E ninguém teve um milagre como aquela mulher Sarepta lá que sustentou Elias. E por aí vai. Então, gente, cuidado para não torcer a palavra de Deus e fazer absolutos daquilo que Deus não fez. Quem veio a Cristo e buscou socorro nele foi curado, na época dele mesmo. Quem não veio não foi. Teve cidade que Jesus fez poucos milagres, e ele ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus podia ter curado todo mundo daquela cidade incrédula? Poderia, mas não fez. Então, queridos irmãos, fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus. Estude a palavra. Nós até que fizemos 3 vídeos sobre a teologia. Então eu quero que você vá montando a sua resenha. Resenha não é resumo. Resenha aquilo que seu coração captou. Agora, irmãos, se você tiver dúvidas, questões, você tem o WhatsApp do seminário, ou você pode entrar no canal do YouTube e escrever lá também. Aliás, eu até gostaria que você entrasse. Esse vídeo é publicado no meu canal. Quero que você se inscreva lá, porque precisamos de aumentar o número de pessoas participantes lá para que tenha relevância. O Senhor te abençoe e coloque no seu coração um desejo profundo de conhecer a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fica na paz, em nome de Jesus.